Fala pessoal, 110 milhões que estão entrando nos cofres do Corinthians, além do Timão ter assinado com um novo lateral direito, tem informações dos 4 reforços que estarão à disposição aí para o jogo de domingo contra o Fortaleza de amanhã, tem também sobre Rodrigo Garro e também sobre Arthur Cabral. Atualizações do Corinthians aqui agora no canal. Deixa seu like, galera, o seu like é importante porque ele dá uma força aqui no canal, então deixa esse like aí, por gentileza, e bora atingir a meta de 1000 inscritos aqui no canal. Se inscreva se não for inscrito e bora aí para as últimas informações do Corinthians, beleza? Bom, gente, é o seguinte, eu já vou começar falando do Arthur Cabral, porque a gente já mata aqui e já segue com a notícia, tá? Arthur Cabral, o Corinthians tem interesse de trazer o jogador por empréstimo, com uma opção de compra, obrigatória na verdade, né? De compra no final do empréstimo. Tá negociando com o Benfica que quer negociar, obviamente, o Arthur Cabral. O jogador não tá se dando bem com a torcida, é reserva por lá, mas obviamente que é um baita jogador que se destaca bastante, goleador. E assim, o Corinthians está tentando um empréstimo. A informação que saiu do André Hernan é que o Corinthians utilizaria o dinheiro da patrocinadora para contratar ele em definitivo ao final do empréstimo de 1 ano, tá? Isso é informação do jornalista André Hernan. Só que assim, é um jogador difícil de trazer, tem obviamente outros clubes que vão se interessar pelo atleta, e a informação que saiu, agora há pouco, né, teve uma atualização de que um clube inglês, ainda não se sabe o nome, um clube inglês, também tem interesse no Arthur Cabral. O Arthur Cabral, como eu falei ontem para vocês, ele tem mercado também na Europa. Um jovem ainda, de 26 anos. Cara, jogador aí, foi jogador de seleção brasileira. Foi convocado já para a seleção brasileira. Então assim, é um jogador jovem que tem muito mercado ainda na Europa. E provavelmente a preferência é por lá. Então é uma negociação muito difícil do Corinthians. Isso se não for uma cortina de fumaça, que nem eu falei ontem aqui no vídeo anterior, que eu falei de Arthur Cabral. Enfim, difícil, mas vamos ver, né? Essa é a atualização, que o clube inglês também tem interesse e pode atrapalhar a vida do Corinthians, faltando 10 dias para poder fechar a janela, né? Complicado. E o Corinthians precisando de um atacante, porque o Hector não tá 100% preparado ainda, né? Uma oportunidade de mercado, enfim. Bom, vamos seguir com as atualizações aqui. Então, Arthur Cabral ainda, o Corinthians segue tentando, sem muitas atualizações e avanços por enquanto, tá? Bom, é o seguinte, a gente vai falar do Wesley. O Wesley foi vendido por 110 milhões, né? O Wesley, que é um ponta do Corinthians que não vem bem, virou reserva com o Ramon Dias, né? Segue atuando mal pra caramba, começou a cometer os mesmos erros, né? Na hora de finalizar as jogadas ele sempre toma a decisão errada. Jogador jovem, né? E o Al Nassr comprou ele em definitivo, né? Do Corinthians. Vai atuar por lá pela Arábia agora, não joga contra o Fortaleza, tá? Não vai estar à disposição, e aí é menos um jogador contra o Fortaleza no domingo, tá? E é isso, o Wesley tá fora do Corinthians, vendido. Eu acredito que foi uma boa venda, tá? Por esses valores, cerca de 20 milhões de dólares, 110 milhões de reais, e ainda vai ter mais bônus, né? De 5 milhões por metas atingidas. Foi uma boa venda. O Corinthians não iria conseguir vender o Wesley por 25 milhões de dólares, 25 milhões de euros, não ia. Chegou-se a ser estipulado 30 milhões de euros pelo Wesley. Desculpa. O Estevão do Palmeiras, que tem 17 anos, vale isso. O Wesley não vale isso. 19 anos. É menos jogador que o Estevão, aparentemente. Tá? O Wesley tem muito para evoluir. Acredito que a experiência lá fora, cara, vai fazer uma boa diferença pro jogador do Corinthians, tá? Pro Wesley. Enfim, eu acredito que ele vai crescer muito jogando no exterior, para fora aqui do Brasil, tá? Então Wesley vendido, não atua mais pelo Corinthians, tá? E aí a gente segue com as informações que o Corinthians assinou com um lateral direito, tá? A gente sabe que futebol brasileiro e mundial vem com uma deficiência, né, nas laterais. E assim, esse jovem, o Lucas Souza, o nome dele, ele tem 17 anos e ele é do Sub-17 do Corinthians. Ele teve 22 partidas, com 16 vitórias e 4 empates e 2 derrotas nessa temporada no Sub-17. É um jogador que segue evoluindo, é considerado um baita lateral, uma revelação interessante. Tá? É uma joia hoje do Corinthians, esse lateral direito. E o Corinthians já renovou com ele por mais 3 temporadas, tá? Já assinou com ele por mais 3 anos e vai permanecer no Corinthians e colocar uma multa no jogador, sabe de quanto? 300 milhões de reais. Querem levar o jovem? Pagar a multa.
Se vir algum time do exterior querendo levar o lateral direito, vai ter que pagar uma multa alta. E aí é ponto positivo pro Augusto, cara, porque assim, não vende a troco de banana. Não sai negociando jogador a troco de banana. Não coloca uma multa rescisória irrelevante para um jogador que tem potencial. É assim que as coisas, que os negócios têm que ser feitos no Corinthians. Não é com amadorismo. Então, cara, ponto positivo pro Augusto, tá? Coloca um valor alto aí no jogador de multa rescisória. Enfim, quer levar, paga a multa e leva, entendeu? Mas é uma joia hoje do Corinthians que pode dar muitas alegrias pro torcedor corintiano no time principal, tá? Segue evoluindo, um baita lateral, baita potencial, com 79% de aproveitamento, tá? Que o jogador tem nessa atual temporada. Então, assim, é um lateral interessante direito, um lateral direito muito interessante. 17 anos apenas. Sei lá, quem sabe não aparece no time profissional, né? Muito em breve. Bom, seguindo com as atualizações além da renovação, e agora a gente vai falar do Rodrigo Garro, né? Porque que acontece? O Rodrigo Garro, o Corinthians já agiu rápido, né? Na questão do Rodrigo Garro, porque assim, é a principal peça da equipe. Tinha gente de olho no Rodrigo Garro, principalmente o River Plate, que queria levar o jogador. E assim, o Corinthians já renovou com o Rodrigo Garro. O contrato do Garro ia até o final de 2027, né? O final do ano de 2027. Aí o Corinthians já chegou no Garro e renovou até o fim de 2028. Além de aumentar o salário do Rodrigo Garro, tá? Então, renovação com o Rodrigo Garro. Com isso, obviamente, ele não vai sair assim do Corinthians, tá? O Rodrigo Garro. Então, ele provavelmente permanecerá no timão. Principal peça da equipe, tem que permanecer mesmo. Tem que moscar, não. Rodrigo Garro, nosso jogador, nosso destaque, com renovação garantida, beleza? Bom, e os 4 reforços do Corinthians, né? A disposição aí que vai voltar contra o Fortaleza. São eles: Yuri Alberto, Thales Magno, Romero e Ranielli, tá? Jogadores que voltaram aí de lesão. O Thales Magno, inclusive, sentiu um desconforto, né? No joelho, mas provavelmente vai estar à disposição. Ele que vinha sendo já o titular do Corinthians, tá? Em 2 jogos, fez 2 gols. Provavelmente teremos Thales Magno de titular contra o Fortaleza nesse domingo. Jogo que o Corinthians precisa ganhar. Então vai ter a volta dessas 4 peças. E o Corinthians só perdeu a peça que é o Wesley, né? Que tá indo embora para a Arábia, tá? Então essa peça o Corinthians perdeu. Mas temos esses 4 reforços. Jogo que o Corinthians precisa vencer a qualquer custo, porque Cuiabá e Fluminense têm 2 jogos a menos e estão abaixo do Corinthians na tabela de classificação. Então o Corinthians precisa vencer para dar uma aliviada, dar uma subida ali na tabela, mesmo que seja de momentâneo. O Corinthians precisa respirar. 15 partidas, precisa ganhar 7, 8 jogos para fazer aquela numeração mágica de 45 pontos. É o Corinthians precisando vencer e eu trazendo as últimas atualizações para vocês. E a gente vai voltar na próxima aqui com mais atualizações do Corinthians, beleza? Então, galera, deixa seu like, se inscreva no canal e a gente volta na próxima. Não se esqueça, deixa esse like aí e se inscreva. Grande abraço, até mais. Vai, Corinthians!